Vamos à nossa primeira videoaula daqui do mês de setembro. Bom, vamos começar vendo as equações do primeiro grau. Primeiro vai ser com uma incógnita e depois com duas incógnitas. Na aula de hoje, vamos ver um foco maior nas equações com uma incógnita, que estava também na apostila do mês passado. Nessa apostila de agora tem mais exemplos, e é importante que vocês refaçam os exemplos, que vocês marquem a parte que não entenderam e me perguntem, não é isso? E que vocês leiam e assim de modo atento e anotem algumas partes que vocês julgarem importantes, né? Que partes que não podem ser esquecidas, porque a equação do primeiro grau é um assunto importantíssimo. Então, reforçando, né, que no início fala para vocês não apenas ler, mas às vezes ou grifar, ou às vezes quando você para e dá um tempo para relembrar, para recrutar as regiões, digamos assim, para consolidar o que você aprendeu, é importante, não apenas ler de modo acelerado, não é isso? Então, principalmente essa parte, só olhando para a tela ou para o papel, não é o suficiente para a gente, digamos, observar os detalhes e as passagens. Então, é importante fazer anotações, grifar, refazer os exemplos, fazer os exercícios e, claro, vão surgir dúvidas, vão surgir passagens que, às vezes, você não compreendeu naquele primeiro momento, é importante perguntar. Bom, então vamos ao nosso primeiro assunto, que é a equação do primeiro grau. Inicialmente, vamos ver nessa aula com uma incógnita e na próxima vamos ver com duas incógnitas. É importante aprender bem o funcionamento das equações. Primeiro, a gente vai ver com uma incógnita e depois, na próxima videoaula, com duas. Uma ajuda a entender melhor a outra. Vimos, então, na apostila anterior, as equações. As equações são sentenças matemáticas que têm uma igualdade, né? E que tem pelo menos uma letra, que vem da palavra equações algébricas, né? E que é uma letra que representando um valor desconhecido, que é o chamada incógnita. Agora, vamos ver mais, já vimos, né, na apostila passada, equação do primeiro grau, com uma incógnita, vi na correção das apostilas do mês de agosto, que muitos, assim, ainda não estão com muita maturidade ainda sobre o assunto, por isso é importante rever novamente na apostila desse mês. E, então, as equações do primeiro grau que vamos ver, que é o tema, né, o primeiro tema da nossa aula, são as equações desse modo. Tem um número e esse número multiplica a incógnita, geralmente a gente usa x, mas pode usar qualquer letra, e um outro número igual a zero. Por exemplo, uma equação do seguinte modo: menos 2x mais 7 é igual a zero. É uma equação do primeiro grau, com uma incógnita. A incógnita, né, a única incógnita é a incógnita x. Bom, então, quem ainda tiver aí a apostila da semana 3 que queria relembrar também ajuda, mas tem aqui na nossa apostila bastante exemplos. Vamos ver alguns deles hoje e na próxima aula veremos mais desses exemplos. Bom, então vamos começar relembrando como resolver a equação do primeiro grau com uma incógnita. E depois vamos representar a equação no plano cartesiano. Temos aqui as equações, aqui eu sugiro a vocês que tentem resolver a equação
antes de ver a solução. Se você está vendo o vídeo, pause 1 minuto, tente resolver a equação, que representa, igual no exemplo 1, a equação representada nessa balança. Temos 2 blocos X, então, por isso essa expressão aqui, 2x. Depois, um bloco de 10, por isso 2x mais 10, é igual a x mais 8 mais 10. Então, x mais 8 mais 10. Como resolver a equação? Pausem e tentem fazer. Vamos agora resolver. Temos a equação como uma balança, tem um equilíbrio, tem uma igualdade. Se eu retirar o mesmo valor de um lado do braço da balança, para manter a igualdade, eu tenho que retirar do outro lado. Se eu dividir por um determinado valor de um lado, eu tenho que dividir por esse mesmo valor no outro braço da balança também, porque senão a balança desequilibra e nós queremos manter a igualdade. Aqui, sempre o objetivo de retirar um determinado valor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar, digamos assim, isolar o valor de x, que é a incógnita que queremos saber o valor. Então, o primeiro passo, vamos pensar primeiro no braço da balança. Queremos deixar só x desse lado esquerdo desse braço. Então, o primeiro passo pode ser retirar um bloco X desse lado e retirar um bloco X desse outro lado. Isso. Então, a equação vai ficar o bloco de X e o de 10. E do outro lado, só o de 8 e o de 10. Isso. E a equação, então, vai ficar X mais 10 igual a 8 mais 10. Na prática, o que fizemos? Subtraímos X de ambos os lados da equação. Fizemos menos X desse lado e aqui desse outro lado também fizemos menos x. Ou, em outras palavras, digamos assim, passamos o x para o outro lado. Bom, ou melhor, ou cortamos x, como preferir. Então, estamos agora nesse momento. Qual o próximo passo para descobrir quanto pesa esse bloco x? Podemos retirar 10 de ambos os lados. Retirar 10 aqui e retirar 10 aqui também. Com isso, se eu retiro 10 de ambos os lados, vai sobrar, então, x igual a 8. Então, encontramos aqui o valor de x. Então, se temos uma equação e temos aqui 10 desse lado, como fazemos para ficar só o x desse lado? Retiramos esse 10 e, digamos assim, passamos para o outro lado, ou subtraímos 10 dos dois lados. Isso. Então, se subtraímos 10 desse lado, subtraímos 10 do outro lado também. Então, esse foi o primeiro exemplo. Aqui encontramos x igual a 8. Na próxima aula, veremos o 2 e o 3, e agora vamos ver o exemplo 4. Leiam na apostila esse exemplo também, antes de ver a próxima videoaula. Aqui temos o exemplo, ou melhor, de modo resumido, os procedimentos para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, para resolver, usamos aqueles procedimentos, pensemos no braço da balança. Então, adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois membros da equação e multiplicar ou dividir os dois membros da equação por um número diferente de zero. Com isso, escolhemos o processo, o melhor processo, com o objetivo de, como eu disse, isolar a variável x, que nada mais é do que deixar apenas x de um dos lados da equação. Deixar apenas a variável, seja x, seja a, seja a letra b, a letra que você preferir. Vamos ver agora o exemplo 4. O exemplo 4 diz assim: um estacionamento cobram-se R$ 7,00 pela primeira hora e R$ 1,50 a cada hora excedente. Se o cliente pagou R$ 16,00, quanto tempo o carro dele permanece nesse estacionamento? Temos, então, a seguinte
situação. Ao deixar o carro no estacionamento, primeiro já paga de cara R$ 7,00. E depois paga R$ 1,50 vezes o número de horas que ficar lá naquele estacionamento. Então, vai ser 1,50, então aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes o número de horas. Se eu gostar da variável x, eu coloco 1,5 vezes x. Ou se eu gostar da variável, da letra t, também posso colocar a letra t, ou letra A, ou letra B, tá certo? Vou colocar uma letra qualquer para representar o valor desconhecido. Então, esse vai ser o valor a ser pago por um carro que ficou no estacionamento T horas. Aí, temos a informação que ele pagou 16, um cliente pagou R$16. Então, aqui é igual a 16. Temos a equação. Como resolver essa equação? Como isolar a nossa incógnita? Que aqui, isso que eu fiz como T. Para isolar essa incógnita, primeiro a gente vai passar o 7 para o outro lado. O que vamos fazer? Subtrair 7 em ambos os lados. Então, vai ficar 1,5 T é igual a 16 menos 7. 16 menos 7 é igual a 11. 11? Não, é 9, né? 1,5 igual a 16 menos 7. Então, 1,5 é igual a 9. Agora, qual o próximo passo? Aqui já subtraímos, fizemos esse passo aqui, subtraímos. Um próximo passo conveniente para deixar apenas T do lado esquerdo dessa equação é tirar o 1,5. Como tirar esse 1,5? Dividimos por 1,5 em ambos os lados. Isso. Então, o que fazemos? É como se dividirmos aqui por 1,5 e dividíssemos aqui também por 1,5. Então, vamos manter a igualdade, não é isso? Então, vamos dividir por 1,5 e a equação vai ficar do seguinte modo. T é igual a 9 dividido por 1,5. 9 dividido por 1,5 é igual a 6. Então, T é igual a 6. Encontramos aqui o número de horas que esse carro, né, ficou estacionado para dar o valor de R$16. Que é 6 vezes 1,5 é 9, mais 7 dá 16. Isso. Então, a resposta é, quanto o carro permanece nesse estacionamento, vou até copiar aqui a pergunta, para vermos como colocamos a resposta. Né? Temos um problema, resolvemos, vamos colocar a resposta. Então, o carro permanece nesse estacionamento por 6 horas. Encontramos a resposta do nosso problema. Então, já vimos agora a equação. A equação, aqui está a resolução dela na apostila. Aqui, observe que foi usada a letra X e nós usamos a letra C. É isso. O importante é que você entenda o significado daquela incógnita. E deu 7 horas? Ah, é verdade. Uma coisa que eu não havia observado é que encontrar x igual a 6 quer dizer que ele ficou 1 hora mais, que é R$7 pago, mais 6 vezes, né? Mais 6 horas. Então, a minha resposta aqui está errada. Vou mudar aqui para 7, porque ele ficou 6 horas além da primeira hora, certo?
Então, temos aqui a questão 4. Vamos agora ao exemplo 6. Os exemplos que foram ficando para trás, eu vou fazer na próxima videoaula, porque tem muitos exemplos. É importante que vocês vejam bastante exemplos, refaçam, para vocês entenderem conhecerem, né, as várias possibilidades de aplicação de equações. Tem muitas aplicações. Agora, nesse exemplo 6, vamos ver uma brincadeira, não sei se vocês já conhecem, de criança, né, com números, uma brincadeira com números. Temos aqui, o exemplo diz assim: Mônica, pense em um número. Então, pense em um número, vou colocar aqui na forma de variável. Vamos descobrir esse número. Vamos descobrir, na verdade, por que essa brincadeira funciona. Um número X. Aqui fala, some 8. Então, vamos ter X mais 8. Multiplique esse número por 10. Então, multiplicar por 10 vai ficar, vou fazer aqui acima, vai ficar, multiplicar por 10 vai ser 10x, 10. Aí temos que colocar o parêntese, porque multiplicamos x mais 8 por 10. X mais 8 por 10, quando a gente simplifica, a gente usa a propriedade distributiva, e então vai ficar 10x mais 10 vezes 8, 80. 80. Então, esse foi o valor após multiplicar por 10. Agora, aqui o próximo passo é subtraia 80. Subtrai 80 de 10x mais 80, então vai sobrar só 10x. E, então, temos 10x. Aí, a pessoa diz lá que deu 68. Então, temos a seguinte situação. 10x igual a 68. Então, qual que foi o valor pensado? X igual a 68 dividido por 10. Resolvemos a equação. Aqui, novamente, temos 10x. Queremos deixar só o x do lado esquerdo. Então, como 10 está multiplicando, vamos ter que dividir por 10 ambos os lados. Então, para tirarmos esse 10 daqui desse lado. Por isso, 68 dividido por 10. Aqui está errado, aqui é 68 dividido por 10. Então, 68 dividido por 10, 6,8. Sinal que a pessoa ainda pensou no número fracionário. Por isso que a gente tem que pegar o valor inicial e dividir por 10. Não é isso que a gente chega nessa equação. 10 vezes o valor. Então, para descobrir que é o valor, eu divido por 10. Isso. Agora, para passar para o estudo da equação linear com duas incógnitas, temos um passo inicial, que é conhecer o que é par ordenado. Então, para representar a equação no gráfico, a gente vai conhecer primeiro o que é os pares, o que são os pares ordenados. Bom, os pares de números associados a situações em que a ordem dos elementos deve ser respeitada são chamados pares ordenados. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos. 4 e 3. Eu coloquei dois números e de modo que a ordem importa. Se eu escrevo 3 e 4, já é diferente. Isso vai ficar mais claro à frente quando for marcarmos esse ponto no gráfico. Temos aqui um segundo exemplo, que é menos 1 e 0. São exemplos de pares ordenados. Par, porque tem dois números. Par é de 2, não é isso? Dois números. Tem este, e aqui também, nesse outro exemplo, tem 2. Ordenados, porque tem uma determinada ordem. E,
Para fazer a representação geométrica de pares ordenados, traçamos um plano e duas retas numéricas perpendiculares. Ao ponto de interseção entre elas, atribuímos o par 0, 0. Vamos fazer mais adiante o que está dizendo nesse texto. O eixo horizontal vai ser o eixo X, chamado de eixo X, e o eixo vertical chamado de eixo Y. Nessa representação, os pares ordenados são associados a pontos, por isso eles são chamados coordenadas. E a representação recebe o nome de sistema de coordenadas. Um plano munido com eixos ortogonais perpendiculares, nesse plano que vamos desenhar agora, é chamado plano cartesiano, em homenagem ao matemático René Descartes. Esse foi o que teve a ideia, René Descartes, que teve a ideia de representar pontos no plano, e essa representação gráfica ajuda muito a gente visualizar muitas informações, assim como o gráfico que a gente vê nos telejornais, a gente vê na televisão, a gente vê nas notícias na internet, nos jornais. Os gráficos ajudam muito, a gente já olha o gráfico e ali já vê algumas informações logo de cara, mais rapidamente do que se aquilo fosse explicado em um longo texto. Isso. Vamos ver agora os exemplos 7 e 8, como representar no plano cartesiano os pontos. Com esses exemplos 7 e 8, já vai ser suficiente para vocês fazerem os dois primeiros exercícios da lista, da apostila. Então, primeiro, aqui no exemplo 7, vamos representar o ponto 3, 4. O ponto 3, 4, vamos ver como é a representação dele. Então, aquele texto lá, o que ele explicava lá, né? Temos aqui, temos dois eixos verticais, aqui o horizontal é X e o vertical é Y. Temos aqui dois eixos, temos Y, temos X, e aqui os números, essa setinha aqui dizendo que eles estão crescendo para o lado direito. Sempre essa é uma convenção. Todo plano cartesiano é dessa forma. E aqui marcamos 1, 2, 3, 4, 5. E agora no sentido negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. E a mesma coisa aqui na vertical. Cresce para o lado de cima e decresce para o lado de baixo. Para baixo temos menos 1, menos 2, menos 3. E esse ponto aqui do centro é a chamada origem, é o ponto 0, 0. Porque o 0 está entre menos 1 e 1, então ele está aqui no centro, o ponto 0, 0. Vamos agora marcar, então, o ponto 3, 4. Lembrando, então, que esse desenho que temos aqui, ele é o plano cartesiano. Isso. É um exemplo de, ou melhor, é um plano cartesiano. Cartesiano. Ou seja, tem esses eixos, tem as marcações. Enfim, agora vamos marcar o ponto, então, 3, 4. 3 quer dizer que o eixo X vai estar na reta 3. Então, aqui está 3 no eixo X, que é o eixo horizontal. E 4, que é a segunda coordenada, tem a ver com o eixo Y. Então, aqui está o 4, então ele vai estar sobre essa parte aqui, essa reta. Então, essas retas, elas se encontram aqui nesse exato ponto. Então, é aqui que vai ser o ponto 3, 4. Observem bem como marcamos o ponto 3, 4. 3 é na horizontal, 4 é aqui no eixo vertical. Sempre nessa ordem. A primeira coordenada é a coordenada horizontal, a segunda coordenada é a coordenada vertical.
assim que representamos os pontos no plano cartesiano. Então, vamos ver mais exemplos. Por exemplo, se eu marco aqui este ponto. Vamos agora fazer o contrário. Eu já tenho o ponto, vou chamar esse ponto de ponto B. Então, esse ponto B, quais são as coordenadas dele? Ou eu posso escrever do seguinte modo, B igual, e aqui coloco a coordenada, ou então eu posso escrever desse modo aqui que está escrito no ponto A. Eu já coloco B e coloco aqui a coordenada, sem o igual. Nos dois modos está correto. Então, esse ponto B é igual. A primeira coordenada é o do eixo horizontal, o eixo X. Então, aqui eu vejo aqui onde está ligando no ponto X, que é o menos 3. Então, a primeira coordenada é menos 3. E agora vamos ver qual é a segunda coordenada. A segunda coordenada, a gente vai até o eixo Y e vê aqui onde é na vertical. Na vertical, ele é o ponto 1, não é isso? Então, ele é menos 3 e 1. Encontramos quem é a coordenada do ponto B. E, claro, pode escrever dos dois modos, menos 3 e 1. Desses dois modos, com o igual ou sem o igual. Agora, vejamos mais um exemplo. O ponto, por exemplo, 2 e menos 4. Vou escrever aqui C igual a 2 e a segunda coordenada é menos 4. Onde vamos encontrar esse ponto? Onde vamos marcar? Vamos ver aqui. 2 é a primeira coordenada. A primeira é no eixo horizontal. Horizontal, o eixo X é 2. Então, vai estar aqui. Em algum lugar, vai estar sobre esta reta, que é a reta que passa por 2. Agora, vamos descobrir qual vai ser a coordenada no eixo Y. No eixo Y é menos 4. Então, menos 4 no eixo Y é aqui. Então, vamos traçar até encontrar aqui o eixo 2, a reta 2. Então, aqui que é o ponto C. Correto? Então, tanto pode ver, a gente ver aqui o ponto no plano cartesiano e descobrir a coordenada, quanto dar a coordenada e a gente desenhar no plano cartesiano. Os dois primeiros exercícios da apostila faz isso. Um pede para desenhar no plano e o outro dá os pontos no plano e pede para a gente encontrá-los, falar a coordenada. Temos aqui mais um exemplo, aqui tem vários pontos. Aqui no exercício 8, fala como representar esses pontos. Ponto A, ponto B, C e o ponto D. Temos esses 4 pontos. O ponto A. O ponto A, aqui tem um erro de digitação, aqui é menos 5. Tá errado aqui, ó. Tá errado nessa parte de amarelo. Isso. Porque aqui, ó, é menos 5. Corrijam na apostila de vocês. Então, temos menos 5 e 4. Menos 5, então, o primeiro é sempre o eixo horizontal, e o segundo é o 4, no eixo vertical. Onde esses dois pontos se encontram? Se encontram, então, o vertical vai estar sobre essa reta, e o horizontal, que é 4, vai ter que estar sobre essa reta. Por isso, o ponto menos 5 e 4 é este ponto. Agora, a letra B. A letra B está 1 e 2. Então, o eixo X é 1, o eixo Y é 2. Então, 1 e 2, eles se encontram, marcando aqui este ponto B. Então, esse é o ponto B. A letra C, agora que vocês já entenderam, né? Pausem aí um pouco e marquem aqui, vejam o ponto C e D. O ponto C e D, agora resolvendo, é 3
e 22, ou menos, não saiu. Aqui, ó, é menos 2, 3 e menos 2. 3 é aqui, é 3, não é isso? No eixo X, e o segundo no eixo Y, menos 2. Então, essas retas se encontram aqui no ponto menos 2, 3 e menos 2, que é o ponto C. E a letra D, ó, aqui também não saiu o menos, que é menos 3 e menos 3. Isso. Então, o ponto D, aqui está escrito errado, né? Não condiz com a figura. Menos 3 e menos 3. Então, aqui, menos 3 no X é aqui. Então, vai ser algum ponto aqui na vertical. Nessa, vou até marcar novamente aqui a reta, ver se sobre esta reta. E agora, menos 3 na horizontal é sobre a reta aqui do menos 3, do eixo Y. Por isso, temos aqui este que é o ponto de encontro delas, menos 3 e menos 3. Com esses dois exemplos, esses dois últimos exemplos, já vai ser o suficiente para vocês fazerem os 2 primeiros exercícios da apostila. Lembrando que aqui na apostila fala em papel quadriculado, vou lá no exercício 1 e 2, exercícios 1 e 2. Mas não precisa, aqui, no número 2, não precisa de papel quadriculado, não. Vocês fazem no papel de vocês, ou podem fazer aqui do lado, né? Na própria apostila. Coloca aqui número 2, né? Construa outro plano cartesiano e marque esses pontos. Tá certo? Não precisa ser papel quadriculado, não. É isso, a nossa primeira videoaula, e bons estudos.